Olá, galerinha, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Jamile Fontinelli e nós continuaremos com o conteúdo de texto dissertativo no Enem, falando agora sobre o desenvolvimento. Vamos lá? Primeiro, retomando, lembrando sempre o que é o texto dissertativo. O texto dissertativo, ele tem a finalidade de convencer o leitor a concordar com o ponto de vista do autor sobre um assunto. Ou seja, o esquema vai se dar. Você vai ter um tema, a prova vai trazer um tema para você com textos motivadores. A partir desse tema, você vai pensar, refletir sobre vai pensar numa tese, qual a sua tese, qual o seu posicionamento. A partir dessa tese, como é que você vai defender essa tese? A partir de argumentos. E ao final do seu texto, na conclusão, você vai trazer uma intervenção. Vamos lá para o desenvolvimento. O que você vai fazer no desenvolvimento? É a parte mais extensa e importante do texto. É nela que você desenvolve a defesa das ideias e constrói a argumentação. Nessa parte da redação, você demonstra dominar o tema proposto e saber defender um ponto de vista, elaborando o texto coeso. Segue abaixo alguns exemplos de parágrafos utilizados nas redações dissertativas argumentativas, bem como o que nós vamos ver, como começar, né? O que a gente pode usar como desenvolvimento do nosso texto dissertativo. Vale lembrar, pessoal, que cada parte dessa é importantíssima, não pulem. Não, não vou fazer, eu vou fazer só um parágrafo, vou fazer de qualquer jeito. Não façam, não vão por essa linha. É necessário que vocês observem, que vocês analisem, porque a redação do Enem, como eu já disse, ela é avaliada em 5 competências. Cada competência dessa vai trabalhar uma com ortografia, outro com a defesa do seu ponto de vista, com os argumentos, com a coesão, com a coerência. Será que você fugiu do tema? Será que você não fugiu? Será que você soube fazer intervenção? Então, cada ponto, cada detalhe é muito importante. Você chegar na sua prova, fazer um esquema. E o que eu não posso esquecer? Eu não posso esquecer de defender a tese, eu não posso esquecer de continuar no meu tema, né? Não fugir do tema, pegar outras situações e colocar dentro do meu texto. Claro, sem contexto. Eu tenho que fazer a intervenção, então faça um esquemazinho. O que você não pode esquecer, o que é imprescindível para a sua redação. Então, introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, você vai apresentar o seu tema, vai fazer uma abordagem ali para o leitor saber qual é o seu posicionamento. No desenvolvimento, que é agora o que nós estamos trabalhando, onde você vai argumentar. Você vai defender, vai justificar o seu posicionamento. Primeiro, como é que você vai poder fazer esse posicionamento? Com uma relação de causa e consequência. Ou seja, para comprovar sua posição, você vai apresentar as causas e os motivos que o levaram a atacar ou a defender a tese exposta na introdução e as consequências desse posicionamento. Geralmente, as causas em um parágrafo e as consequências em outro. E isso é um tipo de desenvolvimento. Lembrando sempre o quê? Que você, no decorrer da sua redação, você está construindo um caminho. Você apresentou, deu o primeiro passo, desenvolvimento vai construir um caminho para os seus argumentos e o seu final é a sua conclusão. O próximo método de fazer o desenvolvimento é por enumeração. Consiste em desenvolver os argumentos presentes no parágrafo introdutório. Costuma seguir um critério, ou seja, de importância, cronológico, de preferência. É muito comum a ordenação das ideias e expressões. Primeiro, segundo, no caso seguinte. Então, vocês podem utilizar essas expressões para começar os parágrafos de vocês, pensando que você faça um desenvolvimento por enumeração. Minha tese é que eu sou a favor, né, das cotas raciais. Aí você vai, primeiramente, por isso, por isso, por isso. Segundo, por isso, por isso. Ok? Próximo, por exemplificação, outro método de desenvolver
os seus argumentos é por exemplificação, se baseia em fatos reais, em exemplos concretos para defender o seu ponto de vista. Sempre tome cuidado na escolha do exemplo a ser utilizado, ele será a base da sua argumentação. Ou seja, você pode trazer exemplos, mas você tem que ser criterioso na escolha desse exemplo. Próximo, provas concretas. Outro método é trazer provas concretas. Como? É quando você utiliza de dados publicados por institutos de pesquisas ou órgãos públicos, você tem veracidade no posicionamento do seu texto. Evite precisar os dados apresentados. Procure colocar expressões vagas, a maioria, a minoria, a grande parte. Por quê, galera? Que às vezes você está ali no nervosismo da redação, está querendo fazer uma redação nota 1000, mas você por exemplo, vai utilizar o IBGE. No ano tal, o IBGE diz que tantas pessoas morreram, aí você quer colocar o número, né? Você quer colocar tantas pessoas morreram de Covid. Coloca aproximadamente, coloca lá a palavra antes. Aproximadamente 500 mil pessoas morreram de Covid. Aí você vai lá e coloca. Aproximadamente para quê? Significa aproximado, né? Uma quantia certa. Quando você tenta colocar os números exatos, você pode ocorrer em erro. Por quê? Um númerozinho vai fazer a diferença. Então, quando você utiliza essas expressões, a maioria, minoria, grande parte, aproximadamente, você consegue utilizar o seu dado, né, do instituto de pesquisa, do órgão público, você consegue trazer a veracidade sem erro. Você tem ali certeza do que você está utilizando. Próximo, autoridade. É um método muito bacana também de você trazer, de você desenvolver seus argumentos. É quando você cita, né, uma autoridade, você traz a voz daquela pessoa que tem mais conhecimento do que você e que você conhece. Olha aí, o cara vai olhar para o seu texto, o leitor da sua redação, ele vai olhar para o seu texto. Nossa, ele tem conhecimento. Olha, ele leu. Então, é por isso que ler é importantíssimo. Quando você traz um argumento de autoridade, daquela pessoa que conhece, né? Não é qualquer pessoa, não. É uma pessoa que conhece, que tem um mestrado, que tem um doutorado, que é especialista. Segundo fulano de tal, é assim, assim, assim. E isso traz uma força para o seu texto, para o seu posicionamento. E agora nós vamos trazer um exemplo para vocês, continuando com o texto da Mari, Cidadania Virtual. Nós já trouxemos lá a parte da introdução do texto dela. Agora nós vamos trazer um dos parágrafos, não dava para trazer todos os parágrafos para vocês, mas eu trouxe um parágrafo para a gente conseguir analisar, para conseguir ver como é que ela fez esse desenvolvimento aí que levou-a para uma nota 1000 na redação. Vamos lá, cidadania virtual, segundo parágrafo. A internet nos abre uma ampla porta de acesso aos mais variados fatos, verbetes, imagens, sons, gráficos, etc. Um universo de informações de forma veloz e prática, permitindo que cada vez mais pessoas de diferentes partes do mundo, diversas idades e das mais variadas classes sociais possam se conectar e fazer parte da grande rede que integra a nossa sociedade globalizada. Dentro desse contexto, as redes sociais simbolizam de forma eficiente e sintética como é conviver no século XXI, como se estabelecem as relações sociais dentro da nossa sociedade pós-industrial fortemente integrada ao mundo virtual. Percebam como a nossa autora aí, a autora dessa redação, ela consegue desenvolver esse texto, né? Ela traz a internet, ela novamente traz, ela vem explicando, né, onde você está. Ela consegue te explicar, que você visualize. É isso que o leitor quer de você, que ele consiga visualizar do que você está falando, qual a sua opinião, de forma muito simples, sem utilizar palavras rebuscadas,
a autora desse texto, ela consegue explanar isso. Ele diz, ó, nós temos uma porta de acesso ampla. Vários fatos, verbetes, imagens. Isso não é verdade, galera? Olha, que simplicidade. Ela colocou aqui as cartas na mesa para você. E aí depois ela continua. Isso nos permite, né, cada vez mais conhecer, entrar em contato com diversas partes do mundo, diversas idades, as mais variadas classes sociais. E faz parte da grande rede virtual que integra a nossa sociedade globalizada. Ou seja, é isso, faz parte, é uma coisa que aconteceu com o tempo. E dentro desse contexto, olha esse conectivo aí, ó. Ela pegou tudo que ela já disse, ó, dentro desse contexto. Pensando nisso, né, nós temos as redes sociais simbolizam de forma eficiente e sintética como é convém no século XXI. Então, é um momento de expansão, é um momento que você está cheio de informações. Então, ela traz essa explanação para vocês, como estabelecendo as relações sociais dentro da nossa sociedade pós-industrial. Olha o conhecimento dela um pouquinho lá em história, né? Ela já traz aí a expressão pós-industrial para trazer um conhecimento mais, né, mais forte, mais adequado, fortemente integrado ao mundo virtual. Então é isso, pessoal. Na introdução você vai explanar, no desenvolvimento você vai especificar, você vai trazer seus argumentos, você vai colocar o leitor a par do seu posicionamento, ok? Vamos lá para o nosso exercitando. Quando falamos dos parágrafos de desenvolvimento de um texto dissertativo argumentativo, qual a alternativa corresponde melhor para descrevê-los? A. São os parágrafos em que o autor exprime seus sentimentos. B. São os parágrafos em que o autor descreve seus argumentos persuasivos. E C. São partes em que o autor aponta a proposta de intervenção. Nós estamos querendo saber qual parágrafo nós podemos falar do desenvolvimento. Então, a resposta correta é a letra B. São os parágrafos em que o autor descreve os argumentos persuasivos, utilizando recursos como citação, comprovação, raciocínio lógico. Próximo texto. Mackenzie. Acho que não pode haver discriminação racial e religiosa de espécie alguma. O direito de um termina quando começa o outro. Em todas as raças, todas as categorias, existe sempre gente boa e gente má. No caso particular dessa música, não posso julgar porque nem conheço Tiririca. Como posso saber se o que passou na cabeça dele era mesmo ofender os negros? Eu, Carmen Mayrick Veiga, não tenho ideia, mas o que posso dizer é que se os negros acharam que a música é uma ofensa, eles devem estar com toda a razão. Revista Veja. E aí ele quer saber que parte é essa, como essa argumentação é desenvolvida. A argumentação é desenvolvida por meio de clichês? A argumentação revela um senso crítico e reflexivo? Ou a argumentação é parte de visões inusitadas? A argumentação é desenvolvida por meio de clichês, subentende um distanciamento entre o eu enunciador e ele os negros. Ou seja, pessoal, se nós voltarmos ao texto, nós não conseguimos identificar quando ele concentra esse argumento, qual o posicionamento dele, é muito vago, é muito clichê, ok? Então é isso. Para você ver esse vídeo e os demais, acessem eduque.acre. Tchau!